Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Pílula de Inovação. Eu sou o Pedro, sou fundador da Ensaio. Estamos aqui com a fera. Beleza, Cris Fedrizzi, designer de vendas aqui na Ensaio. Show! Hoje o nosso tema é microgerenciamento, então enfim, vamos contextualizar um pouco sobre o Pílula, né, antes da gente entrar sobre o nosso assunto. O Pílula de Inovação, a gente tem como objetivo trazer conteúdo sobre inovação em formato de pílula, porque, enfim, a gente entende que inovação é algo que a gente vai digerindo no caminho do tempo. Microgerenciamento, acho que é uma questão que a gente pode falar sobre inovação, mas antes disso, o Léo pediu para eu falar para você se inscrever no nosso canal. Então, o Léo é a pessoa que fica em cima de tudo isso, ele que sustenta toda a pílula, e que vocês nunca vão ver o Léo, provavelmente, né? Só se um dia ele aparecer aqui, mas acho difícil. Vai ter que aparecer. Então, enfim, se inscreve. Se você tá... A questão, acho que, de se inscrever no YouTube é muito simples. Eu sempre me inscrevo nos canais que eu quero continuar vendo o conteúdo e eu quero ser notificado. Sim, então, toda semana tem coisa nova. Né? Então, se você quer isso, se inscreve. Se você não quer isso, tá tudo bem, não se inscreve. Mas vamos lá, vamos pular para o nosso assunto, que é microgerenciamento. Acho que você pode começar, Cris, falando um pouquinho sobre, enfim... Tá. O que você já sofreu com microgerenciamento? Cara... vendedor já é um bicho difícil, né, de ser gerenciado, assim, tipo, já é alguém normalmente pra frente, que tem, enfim, que gosta de ir à caça, de fazer acontecer e tal, então eu acho que já é um desafio pro gestor gerir um time de vendas, né. Cara, microgerenciamento é que são duas coisas, eu acho que existem perfis também. Mas eu sou o tipo de pessoa que gosta de autonomia. Só que aí tem um artigo de Harvard que fala sobre autonomia, que é o seguinte: a autonomia também tem um outro lado da autonomia, que é assumir responsabilidade. Uhum. Então, eu acho que tem esse primeiro ponto, que é perfis de pessoas, né? Mas o que eu sinto do microgerenciamento? Você cria pessoas que só repetem coisas e muitas vezes o que eu sentia de mim é que eu não estava usando totalmente o meu potencial e estava tornando aquele meu trabalho que poderia ser muito mais prazeroso em um robô, sabe? Claro. Então, eu já tive a agenda bloqueada, assim, de chegar para a semana... e de ter toda a agenda mesmo inteiramente bloqueada, tipo, acordar, tomar banho, juro pra você, eu tinha agenda assim, tipo, acordar, tomar banho, depois, sei lá, 30 minutos meditar, aí depois transporte mais leitura, tipo, no trajeto, aí depois reunião tal, né, que tava agendada, e aí depois, sei lá, ligação, tantas ligações específicas, sabe? Pra mim, eu acho que isso acaba matando a criatividade, algo não natural, e a gente não utiliza todo o potencial possível, né? Eu vou dar um exemplo, então, e aí você me fala o que você acha, mas por exemplo, eu estar no meio do meu dia lá fazendo ligação e o CEO dessa empresa passar ou vir ali só para ver se eu estou fazendo aquilo que está na minha agenda naquela hora, sabe? E se eu não tiver, ele cobrar e falar: e aí, você está aqui nessa agenda fazendo prospecção, por que você não tá fazendo, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa. E eu acho que é muito comum, cara, no Brasil, assim, é o que eu vejo na maioria das empresas que você que a gente vive nessa bolha da inovação, de empresas inovadoras e tudo mais, que já tá numa outra mentalidade e tudo mais, mas o que você vê como gestor, assim, que eu acho que é interessante também? Cara, assim, difícil, né, porque... microgerenciamento é uma coisa que é necessária em contextos muito específicos e normalmente não é sobre necessariamente pessoas, mas sobre processos e operações, né? Por exemplo, às vezes é importante eu ver o quanto, sei lá, se eu trabalho na indústria da manufatura, eu preciso saber se aquela máquina ela está produzindo os tecidos que eu quero naquela hora que eu preciso, né? Só que quando a gente leva isso pro contato humano, quando eu começo a microgerenciar uma pessoa, eu estou levando em consideração que aquela pessoa ela não tem intelecto para ela pensar sobre ela mesma, né, sobre as responsabilidades dela. Então toda vez que eu penso em microgerenciamento, e às vezes é comum, porque o microgerenciamento ele é muito impulsionado pela nossa ansiedade. Então, quando o gestor está ansioso, ele quer garantir que as pessoas estão fazendo como ele pensa, ou como planejado. E aí ele fica ansioso, então ele vai lá, enfim, mexer no trabalho da pessoa, ver se ela está realmente cumprindo, etc. Mas essa é uma cultura de comando e controle com base na ansiedade que você fala,
Poxa, mas, enfim, se a única coisa que diferencia o ser humano de um robô é o potencial criativo, e quando eu microgerencio, eu tô cortando a criatividade da pessoa, porque eu tô colocando a minha forma de pensamento sobre a forma de pensamento dela, e levando em consideração que a minha forma é a melhor e a dela nem existe, você fala, putz, então por que tem uma pessoa ali, né? Sim. E aí, enfim, a gente pode entrar em dois tipos de problema. Os tipos de problema que são pessoais desse gestor, que é, enfim, a falta de capacidade dele de lidar com a falta de controle, né? Inclusive, um outro problema pessoal que pode ser a dificuldade de ego que essa pessoa tem, ela não consegue lidar muito bem com o ego dela, então tudo tem que ser da forma como o ego dela manda. Sim. E o terceiro que eu vou adicionar que é medo também, né? Medo também é um ponto. Só que isso entra em problemas estratégicos, né? A gente só forma times ou empresas com pessoas porque a gente entende que o capital criativo que essas pessoas têm... um termo, hein? O capital criativo que essas pessoas têm em coletivo é melhor do que individual. Mas se a gente não valoriza nem o individual, como é que a gente vai conseguir criar algo coletivo? É por isso que as pessoas... Por isso que as empresas contratam a gente. Léo, corta essa parte e coloca no Instagram. Boa. Faz a montagem. Dá pra fazer isso. Então, tipo... E é real, é por isso que as empresas que não conseguem criar ou não conseguem ser inovadoras ou criativas, elas sofrem muito dos problemas de microgerenciamento. Agora a provocação para o empreendedor que está assistindo. É o seguinte, cara. Hoje, eu estava conversando num painel de inovação recentemente no espaço de inovação do Bradesco que eu fui. Um dos painelistas lá falou o seguinte: hoje as empresas precisam de... como que fala? Não é mais a empresabilidade, ele fala, é a empregabilidade. Ele explica o porquê. Porque hoje a gente concorre por talentos. Então a gente está passando por essa transição, né, digital e etc. E as empresas agora estão concorrendo para trazer os talentos. Não é mais essa coisa de a empresa manda e agora eu vou trabalhar aqui porque, enfim, eu preciso só trabalhar aqui. Cara, tem muita empresa boa, com cultura boa, trazendo e atraindo todos esses talentos, com estratégia para atrair talentos, entendeu? Então, que tipo de pessoa que você quer atrair para sua empresa, né? Eu acho que essa que entra nessa linha também, né? Sim. E aí existe um ponto que e que tipo de inovação que a gente quer gerar? Porque, enfim, como a gente vem vendo o mundo, né? Existem dois tipos de inovação, né? Então existe o que não é inovador e o que é inovador. Então a gente já tem essa discussão, tem um monte de vídeo falando sobre isso. Agora vamos falar sobre inovação. Então existe inovação predatória e existe inovação saudável. Né? Muitas das inovações que a gente vê no mundo, elas são predatórias, ou seja, elas realmente são parasitórias em relação às pessoas, elas deixam a pessoa depressiva ou ansiosa. Existem inovações que impactam negativo no ecossistema, não só no meio ambiente, uma questão mais sustentável, mas no ecossistema da empresa. E existem inovações que não geram retorno e que só surfam no buzz da palavra ou só surfam na hype. E existe inovação saudável, né? Que é a inovação que, enfim, é o contraponto à inovação predatória. Então, inclusive, ao momento jabá, a gente, no dia 18 agora de dezembro, às 7 horas, se eu não me engano, a gente vai ter um evento aqui que eu vou falar um pouquinho sobre o que é inovação saudável e por que toda empresa ela deveria trabalhar com inovação saudável. Enfim, é um termo que a gente já vem pensando há muito tempo, a gente organizou um pouquinho a forma como a gente pode falar isso, porque, de fato, não dá pra gente pensar mais em inovação sem pensar na saúde dessa inovação. Sim. Né? E aí tem vários exemplos que eu posso dar, desde do quanto o Uber, Airbnb, etc. São predatórios. Eu não estou falando que essas empresas são, mas dependendo da forma como a gente pensa a inovação, ela pode ser. Então, muito do que a gente pensa em relação ao Vale do Silício, ele é sim predatório, não são inovações que realmente impactam positivamente o ser humano, assim como existem muitas empresas do Vale do Silício e outros centros de inovação no mundo inteiro, porque o Vale do Silício não é o único centro de inovação do mundo, acho que é importante salientar. Eu te falei isso, né? Eu estava no Vietnã, eu visitei um polo de inovação, falei, cara, isso aqui é muito à frente do Vale do Silício. Que louco. E aí depois, em um outro momento, eu posso falar disso. Então, enfim... O que é uma inovação saudável e por que todo mundo deveria trabalhar com inovação saudável. Então, vamos deixar o link aqui de inscrição no evento. Vai ser aqui na Ensaio, então não vai ser grande, vai ser pequeno, portanto tem vagas limitadas. Quem já está no nosso grupo de stands já tem algumas vagas reservadas, né?
Enfim, então se você quiser fazer Sim. parte. E então, empacotando assim também a provocação que fica, falando de saudável, também pensando, não, a gente tem que tratar o cliente bem. Tá bom, mas então a gente começa tratando primeiro os colaboradores bem, para que eles tratem os clientes bem. Total. E se você quer tratar os seus clientes bem, tratem eles bem. E os seus colaboradores bem, tratem eles bem. Exatamente. Fechou? Todo mundo saudável, inovação saudável, e aí se inscreve aí, é isso aí. Falou? Valeu. Valeu, galera.